Olá a todos, bem-vindos a mais uma cápsula de direito imobiliário. Nós estamos experimentando esse formato aqui na comissão e estamos bastante satisfeitos com os resultados. Queria agradecer a audiência de todos que estão nos assistindo. Essa cápsula é gravada e está sendo gravada hoje, no dia 21 de abril, e vai ao ar ainda hoje, tanto no canal do YouTube da comissão, no canal do OAB e também no Instagram da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, secretário-geral da comissão, e aqui comigo eu tenho o Felipe Deiab, que graciosamente aceitou o nosso convite de participar desse debate sobre adjudicação compulsória e uso capião, esse dilema que muitas vezes nós nos encontramos na hora de propor uma ação judicial, de escolher qual o instituto adequado, se eles são excludentes um do outro, como que essa dinâmica realmente existe. Felipe, por favor, faça suas apresentações. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite da comissão. É uma honra muito grande poder estar com vocês aqui discutindo esse tema tão candente. Agradecer ao Carlos Gabriel. Bom, para quem não me conhece, eu sou Felipe Deiab, professor dos cursos de pós-graduação da UERJ, Direito Notarial e Registral, mestre em Direito Civil, presidente de comissão da OAB também, minha comissão é de Direito Notarial e Registral, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral da OAB, e um estudioso do direito imobiliário como vocês, né, como todos nós. Então, basicamente, meu currículo é esse, um pequeno admirador aí, estudioso do direito imobiliário. Basicamente isso. Obrigado. Bom, gente, estou aqui a acrescentar um pouco. O Felipe, ele é, sem sombra de dúvida, hoje uma das referências que nós temos do direito imobiliário. Então, acho que o nosso debate aqui vai ser bastante acalorado e pretendemos aprender muito. Felipe, para a gente já iniciar, adjudicação compulsória. Qual é a natureza jurídica da adjudicação compulsória? Esse é um tema muito interessante. O que acontece? A ação de compulsória, ela é uma ação pela qual se pretende o reconhecimento de que um direito real de aquisição se transforme num direito de propriedade, de forma que aquele promissário, aquela pessoa que se obrigou a fazer o que nós chamamos na prática de escritura definitiva de compra e venda, possa efetivamente ser compelida a fazer essa compra e venda definitiva do imóvel, permitindo que essa escritura acesse o registro imobiliário em favor daquele que já pagou a quantia devida para aquisição daquele imóvel e traga-se, assim, mais segurança jurídica aos negócios imobiliários. Muito bem. Muito se pensou sobre essa história da natureza jurídica da ação de adjudicação compulsória. E, num primeiro momento, o que se imaginou que se tratasse de uma obrigação de fazer. É uma vontade que não foi devidamente manifestada por aquele que tinha obrigação de manifestá-lo, portanto, seria uma obrigação de fazer, de emitir uma vontade. Mas, ao longo do tempo, e isso foi reconhecido recentemente pelo STJ, nós vamos tratar dessa decisão daqui a pouco, mas isso foi reconhecido pelo STJ, na verdade, a ação de adjudicação compulsória é uma ação de natureza constitutiva. Ela transforma, na verdade, um direito real de aquisição num direito de propriedade. Ela é um direito potestativo. É uma ação que tem por objeto um direito potestativo, isto é, o poder de sujeição de um titular do direito sobre outrem. É o direito que não tem pretensão, que não tem aquele poder coercitivo de exigir uma determinada conduta de outrem, mas, na verdade, para satisfação de um crédito, mas, na verdade, o poder de influir na esfera jurídica desse próprio outrem. Então, essa história da natureza jurídica, que muita gente não acha importante, ela é relevantíssima. Nós vamos ver daqui a pouco que ela influi, inclusive, sobre o prazo para o exercício da ação de adjudicação compulsória. Então, em primeiro lugar, é importante deixar claro, o que é a ação de adjudicação compulsória? É uma ação de rito comum,
ela não tem rito específico pelo Código de Processo Civil, é uma ação de direito comum, e ela serve a quê? Ao exercício do direito potestativo. Transformar um direito real de aquisição em um direito de propriedade. Dar àquele título que foi celebrado entre as partes uma eficácia real. Essa é a grande finalidade, o grande propósito da ação de execução compulsória, por isso ela tem natureza constitutiva. É isso. Basicamente, a natureza da execução compulsória, a finalidade dela é essa. Legal. E o prazo da adjudicação compulsória? Porque a grande pergunta é se nós temos aí um direito que vai se perpetuar eternamente como prerrogativa de ação de alguém. Essa é uma questão muito interessante. O STJ, recentemente, em 2018, há um acordo da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a ação de adjudicação compulsória é uma ação imprescritível, não sujeita também à decadência. Por quê? Justamente por conta da natureza jurídica da ação de adjudicação compulsória. Como ela se presta ao exercício do direito potestativo e não tem um prazo definido em lei para o exercício desse direito, nem no Código Civil, nem na legislação esparsa, então se diz que ela é uma ação constitutiva sem prazo, ou seja, ela não está sujeita à decadência e nem à prescrição. Isso traz, evidentemente, questões muito relevantes sobre a segurança jurídica, como você já bem anotou, bem salientou, mas é preciso ter-se em mente também o seguinte: nós temos uma realidade no Brasil um pouco complicada. Muitas vezes a pessoa que é a promitente vendedora deixa, por várias razões, seja por não querer recolher o ITBI naquele momento, seja por não ter recolhido a documentação necessária, ela deixa de registrar o seu título. Muitas vezes nós temos aqui, na nossa realidade, uma certa irresponsabilidade do próprio promitente vendedor também. Nós temos que ficar atentos a isso. Então, ao mesmo tempo que o STJ decidiu que a ação não tem essa natureza, não está sujeita, aliás, ao prazo decadencial, ao prazo de prescrição do Código Civil, ele também fixou certas balizas. Olha, em regra, você pode pedir. Agora, evidentemente, se houver um terceiro que já tem a posse há muito tempo, consolidada, ele pode usar o uso capião, inclusive, como matéria de defesa, como é permitido pela Lei de Registros Públicos e pelo próprio parágrafo único do artigo 1242 do Código Civil. Então, temos que ter um certo cuidado nessa ponderação aí de interesses. Perfeito. Felipe, uma outra dúvida que a gente normalmente se depara é com a ideia de que a adjudicação compulsória, a forma como o juiz executará essa sentença, né? Como é que na prática isso vai se consolidar no patrimônio lá do nosso promissário? E aí, uma das dúvidas que a gente normalmente levanta é se eu vou aplicar aquela lógica do contrato preliminar em que eu tenho uma obrigação de fazer e que o juiz substitui, ou não, se o juiz ele pode expedir diretamente a carta de adjudicação e entregar. Como que é essa execução? Olha, em linha de princípio, isso tem muito a ver com a questão também da natureza jurídica. Se você entende com a obrigação de fazer, o juiz não poderia, de forma alguma, dar essa eficácia toda à sentença e emitir logo a adjudicação. Mas com o entendimento consolidado hoje de que se trata de uma ação constitutiva que transmuda uma relação jurídica, que é um direito real de aquisição, para o direito de propriedade em si, tem-se feito na prática o registro da própria carta de adjudicação nos registros de imóveis. O que acontece muitas vezes é que as cartas de adjudicação não são muito bem redigidas. Vamos lá. Isso acontece. Então, muitas vezes, chega uma carta de adjudicação em que se estabelece o seguinte: olha, determino a adjudicação do imóvel tal a fulano de tal. E na matrícula nem consta o nome do fulano de tal. E na carta você não percebe, como registrador de imóveis, qual seria a ligação daquele titular do direito com o imóvel, já que o nome dele não consta na matrícula. E aí nós temos uma situação peculiar, que é a aplicação da súmula 239. Claro que você não precisa do registro da promessa para efetivar essa sentença por conta do entendimento
consolidados pelo Tribunal de Justiça, na súmula 239. Mas é importante distinguir o seguinte: na prática, se você quer resolver o problema do seu cliente, é óbvio que você vai fazer com que a carta saia bem redigida, o juiz, por exemplo, determine que não se siga exatamente a cadeia sucessória de proprietários, se possa abrir mão, de certa forma, do princípio da continuidade, para que se faça o registro de forma segura e expedita dessa carta de adjudicação. Então, é possível fazer o registro, sim, diretamente pela carta de adjudicação, em sede de execução, de mandamento prático, é quase que uma ação mandamental, digamos assim. O juiz chega e determina, olha só, a propriedade é desse cara aqui, vamos executar. E tá certo, eu acho que isso tem que ser cada vez mais a realidade, tem que ser cada vez mais efetivo, porque senão não tem cabimento. E para o próprio registrador de imóveis, isso traz uma segurança. Por quê? Ao mesmo tempo que a carta ela determina logo, registra a propriedade, o nome do fulano e tal, ele se certifica de que o imposto vai ser recolhido, ITBI. E essa é uma grande preocupação que se tem também no sistema de registro de imóveis. De modo que, Carlos Gabriel, o que eu te digo é o seguinte, hoje é uma realidade essa execução das cartas de adjudicação. E é feito de uma forma bastante simples. Então, aproveitando aqui o ensejo, se você hoje quiser registrar uma carta de adjudicação, você vai simplesmente pegar o processo judicial eletrônico, se ele for eletrônico. Se não for eletrônico, você vai pedir lá para o escrivão. Confere com o original. Fazer exatamente. Mas hoje, a grande maioria dos processos eletrônicos, você dá entrada nisso sem precisar do cartório. Você vai ao plantão eletrônico do registradores.org.br e você, como advogado, utilizando o assinador eletrônico do próprio registro de imóveis, que é disponibilizado gratuitamente, pode fazer o registro da carta de adjudicação. Perfeito. Aproveitando, então, já entrando aqui um pouquinho nessa temática da adjudicação compulsória, antes da gente entrar no embate uso capião adjudicação, um outro ponto que é muito comum nós vermos dúvidas, não só nos advogados, mas no Poder Judiciário, é aquela adjudicação compulsória da cessão da promessa. E aí você tem uma cessão da cessão, da cessão, da cessão, da cessão, uma cadeia quase infinita de cessões, e aí o último cessionário busca o Poder Judiciário para dizer, olha, eu sou cessionário daquela promessa de compra e venda originária. Essa ação, ela é movida contra quem? Quem que são quem é o polo passivo dessa demanda? São todos os integrantes da cadeia? É o último, é o primeiro? Contra quem que a gente move essa ação? Veja só, isso tem dado muito problema na prática, né? Você sabe disso, você advoga com a adjudicação compulsória, sabe disso. Em linha de princípio, tecnicamente, o que seria correto? Seria realmente ajuizar contra todos os antecessores. Mas isso, na prática, se torna muito difícil. Por quê? Porque se você for tentar encontrar cada um, você não encontra metade. É muito difícil, é muito Se não complicado. estiverem mortos, né? Que aí vem Se não herdeiro. estiverem mortos, você vai ter que ajuizar contra o espólio. Então, uma solução que a jurisprudência tem dado é a seguinte: você ajuiza a ação contra o último da cadeia, aquele que foi o último cessionário, aquele que, por último, cedeu o direito de aquisição a você, faz o edital, isso é muito comum nos processos, tem sido cada vez mais comum, para assegurar que nenhum interessado seja prejudicado. E como se trata de uma ação constitutiva, em que você transforma um direito real de aquisição, um direito de propriedade, a jurisprudência tem entendido que a ação de adjudicação compulsória tem uma natureza muito mais real do que pessoal. Então, o que acontece? Como a coletividade, como todos os demais são, na verdade, réus, você acaba, para justamente proteger o seu direito de propriedade, para tornar eficaz esse direito de propriedade, ajuizando apenas contra o último, e aí, com base em todo o sistema novo do Código de Processo Civil, tem se entendido que a publicação dos editais supra essa exigência de você citar todos os demais cessionários. É o que se tem feito, acho que é uma boa medida. E veja só, nós precisamos facilitar a vida das pessoas para o registro. Nós não podemos dificultar. Perfeito. Se dificultar, fica ruim para todo mundo. Fica ruim para o cessionário, fica ruim para o cedente, fica ruim para o registrador de imóveis, fica ruim para o judiciário.
Primeiro, porque você não dá efetividade ao processo, você torna a ação extremamente morosa, não é para isso que o judiciário serve. Segundo ponto, você torna o cedente responsável por diversas obrigações, porque, mal ou bem, a propriedade está em nome dele no registro de imóveis. Você não dá ao cessionário a efetividade do direito real de aquisição dele, negando a ele o direito de propriedade. Então, essa solução que a jurisprudência, os juízes têm dado na prática, a meu ver, é uma solução bastante consentânea com a nossa realidade social, econômica, e ajuda muito, não só o cessionário, como o próprio cedente, o Poder Judiciário e o registro de imóveis. Perfeito. Bom, por se tratar de uma transferência de direito real inter vivos, temos o bendito do ITBI, né? E aí a dúvida que também algumas pessoas se colocam é se o ITBI ele deve ser pago no processo judicial ou se o ITBI só deve ser pago no momento do registro da carta de adjudicação ou na hora da apresentação da carta. O que você pode dizer sobre isso? Muito relevante a sua questão, e muito prática também. O debate realmente está sendo bastante proveitoso. Bom, inicialmente quero dizer o seguinte: o juiz não é fiscal do imposto. Isso é uma coisa importante. Quem é fiscal do imposto é o registrador de imóveis. Exato. Segundo ponto, de acordo com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fato gerador é o registro. Então, se você tem a sentença adjudicando o imóvel, você tem a carta de adjudicação, você ainda não tem o direito de propriedade, você não tem o registro. Assim que você prenota, você tem que apresentar a guia. Isso por conta da legislação tributária e da própria lei de registros públicos. Perfeito. Então, você, como adjudicante, tem que efetivamente recolher esse imposto quando? Depois da sentença. Eu não vejo como o judiciário obrigar o sujeito a recolher o imposto. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte: é muito importante que você recolha logo por uma questão bastante prática. Em primeiro lugar, sem a guia, seu título vai cair em exigência. Não tem jeito. Segundo ponto, embora a ação de adjudicação se denomine compulsória, ela, na verdade, decorre de uma manifestação de vontade. Então, eu vejo, muitas vezes, alguns registradores exigirem algumas certidões do próprio cedente ou do cessionário, por exemplo, a certidão de indisponibilidade de bens imóveis, isso é feito até pelo próprio registrador, pela internet, não tem como não exigir. Então, para facilitar a vida sua do seu cliente, saiu a sentença, recolhe o imposto. Se você tiver, inclusive, a possibilidade, vai ver que hoje está muito mais fácil recolher o imposto nos municípios do que antes. Antigamente, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, você só recolhia lá no Santander, naquela agência da prefeitura. Quem é aqui do Rio sabe. Hoje Exatamente. está muito mais fácil. É feito para justamente facilitar a arrecadação e a vida do contribuinte. Sem imposto, não tem como adjudicar imóvel algum a ninguém. Então, tem que recolher o ITBI. Claro, o juiz não é fiscal do imposto, quem é fiscal do imposto é o registrador, é a fazenda. Então, o momento correto de você recolher é ao dar entrada no título, ao pedir a pré-anotação daquela carta. Eu não vejo nem como possa, acho até uma certa ilegalidade, o juiz determinar o recolhimento prévio do imposto Perfeito. à expedição da carta de adjudicação, porque isso não compete ao juiz, claro. Depois, há outros meios de você cobrar o tributo. Né? Primeiro, você vai conseguir registrar. Segundo, está sujeito até à inscrição em dívida ativa, à execução por vara de fazenda pública. Mas essa não é realmente uma atribuição do juiz civil, do juiz que expede a carta de adjudicação. Perfeito. Bom, então chegamos ali no dilema do advogado que se depara com o seguinte caso concreto. Eu tenho lá uma promessa de compra e venda feita há mais de um compromisso, vamos dizer, um instrumento particular, prometendo a venda há mais de 30 anos. Pelo instrumento se transferiu a posse, né? O instrumento transferia a posse. O promitente comprador, o promissário, reside no imóvel há 30 anos, e aí ele agora resolveu doar esse bem para alguém, resolveu alienar esse bem, ele precisa regularizar a situação,
E aí o advogado se depara com um cenário em que a uso capião, em tese, seria possível, porque eu tenho uma posse de 30 anos, mansa, pacífica, sem nenhuma dificuldade, porém, uma posse decorrente de uma promessa de compra e venda. Eu posso substituir a adjudicação compulsória pela uso capião? E quais seriam as vantagens de fazer isso? Bom, vamos lá. Esse é um tema que suscita também muitas questões de difícil solução na prática, né? A gente sabe que na hora ali que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa, não é isso que falo? E muitas vezes ele recebe uma situação dessa, ele tem contato com um cliente que traz esse problema, e realmente, se ele não pensar muito bem, ele acaba se enrolando um pouco, e não é só ele, qualquer profissional do direito hoje, seja o juiz de direito, o registrador de imóveis, o tabelião, ele tem que realmente ter muito cuidado com essa dúplice alternativa aí, algo bem interessante realmente. Mas, vendo o provimento 65 de 2017 do CNJ, que regula a matéria do uso capião extrajudicial, por exemplo, que hoje, eu diria a você, é uma grande realidade. O uso capião extrajudicial ela substitui com muita eficácia o uso capião judicial. Então, o advogado hoje que pensa nessa alternativa, ele pensa não no uso capião judicial, mas entre a ação de adjudicação compulsória e o uso capião extrajudicial pela facilidade que é você tentar registrar o título direto no registro imobiliário, através do pedido, da elaboração de uma ata notarial. Em tese é mais simples. Na prática, a gente sabe que, às vezes, dependendo do município, dependendo dos registradores, se torna mais difícil. Mas a grande questão que se põe não é nem com o uso capião judicial, que é muito lenta, muito demorada. É com o uso capião extrajudicial. Bom, eu sempre costumo dizer o seguinte, nós temos que analisar a situação desde a Constituição. Né? Qual é essa história da pirâmide de Kelsen? Muita gente não liga para ela, mas ela é muito importante. O que a Constituição diz? Primeira coisa, se o seu bem imóvel é um bem que cumpre, se a sua situação permite a você, aliás, cumprir os requisitos do usucapião, das usucapiões, vamos dizer assim, extrajudiciais e previstas no texto constitucional, seja rural, seja urbana, evidentemente, a usucapião extrajudicial é muito melhor. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você consegue, com muito mais tranquilidade, comprovar os requisitos. Né? Se você tem, justo título, mais de 5 anos, por exemplo, seu apartamento, seu imóvel não tem mais de 250 metros quadrados, que hoje é uma realidade mais difícil. Bastante Porque possível, exatamente. a maioria dos apartamentos hoje tem menos do que isso. Se você já está ali há um tempo, usa para o seu sustento, para a sua família, mora ali, então fica muito mais simples você comprovar os requisitos e partir logo para o cartão extrajudicial, do que você comprovar, tem uma dificuldade de documentação muitas vezes, aqueles 240, 360 comprovantes de quitação que você não vai arranjar nunca. Por mais que os bancos hoje já tenham um sistema eletrônico de comprovação de pagamentos, isso às vezes é muito difícil. Então, se você não consegue reunir a documentação comprovando que pagou, que estão quitadas pelo credor as prestações, as parcelas do seu financiamento imobiliário, por exemplo, vale muito mais a pena partir para um novo capião extrajudicial, se você tiver os requisitos. E nesse exemplo que você deu, com certeza teria tanto o justo título quanto posse por mais de 5 anos. Aí, evidentemente, teremos que ver caso a caso, se o apartamento do sujeito, por exemplo, tem menos de 250 metros quadrados, ou não é superior a essa metragem, aqueles requisitos todos que nós conhecemos lá, das várias hipóteses de uso capião, das várias modalidades. Mas, em regra, seria muito mais simples você optar pela uso capião, vamos dizer assim, extrajudicial, do que pela adjudicação compulsória. Agora, quero dizer o seguinte, mas todo caso é assim? Não. Você tem que comprovar, fundamentar por que está indo pela via da usucapião extrajudicial. Se você tem todos os comprovantes de pagamento, se você já consegue demonstrar que há todos os requisitos para uma sentença favorável na ação de adjudicação compulsória, não tem por que usar o usucapião extrajudicial.
E aí você vai ter um problema muito sério. Inclusive, eu vou comentar aqui umas decisões do Conselho da Magistratura aqui do Rio e de São Paulo, mais adiante, mas quero deixar claro o seguinte: o próprio provimento número 65 de 2017 CNJ prevê que você tem que fundamentar por que está com dificuldade de comprovar os requisitos e as questões que envolvem a ação de compulsória são inúmeras para você seguir pela via da usucapião extrajudicial. Então, não é uma livre escolha, não é assim, tanto faz, vou nessa. Não. Se você já tem todos os requisitos para pedir a adjudicação do imóvel, não há porquê para usucapião extrajudicial. O sistema jurídico repele esse tipo de conduta. Por quê? Porque, na verdade, a usucapião é um meio originário de aquisição da propriedade. Você não vai pagar nem o TBI. Né? Então, era para casos excepcionais. Não é a regra geral. Agora, evidentemente, se você não tem todos os comprovantes, você tem dificuldade de levantar a documentação, você já tentou, isso é muito comum até em hipóteses nas quais o promitente vendedor acabou falindo, né, indo à falência, dificílimo de você encontrar o sucessor, é uma hipótese complicada. Então, é muito comum você exigir aí vários requisitos que não podem ser cumpridos. O próprio juiz lá, muitas vezes, cite-se não sei quem lá. E você não consegue. Você já viu que ali, daquele mato não sai cachorro. Não adianta, você vai fazer o usucapião extrajudicial. Agora, tem que fundamentar. Há duas decisões aqui que eu quero comentar do Conselho da Magistratura do Rio de São Paulo, que vem até atenuando um pouco essa necessidade de fundamentar e de efetivamente exigir que você opte antes pela ação de consulta compulsória para ir para o uso capião extrajudicial. Eu sou plenamente favorável a essas duas decisões, porque você não precisa ajuizar necessariamente a ação de adjudicação compulsória e ela ser extinta sem resolução do mérito para você ir para o capião extrajudicial. Não é isso. Faz sentido. O que é necessário é só você comprovar que a ação de adjudicação compulsória ela não funciona para aquele caso, é só justificar por escrito. Justificando por escrito, é óbvio que o registrador de imóveis vai ficar com muito mais tranquilidade para fazer o registro da sua capião extrajudicial. Qual é a grande vantagem de você fazer o usucapião extrajudicial? É justamente você ir para o extrajudicial, não precisar do judiciário. Agora, por outro lado, você vê que a adjudicação compulsória, muitas vezes, ela é pior. Por quê? Ela admite oposição, algo que não se admite no usucapião. O usucapião, muitas vezes, ele acaba sendo mais prático também, porque se você tem a assinatura dos proprietários anteriores, dos confrontantes anteriores, por força aqui do provimento 23 da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, você já fica liberado de apresentar a assinatura dos atuais confrontantes. Então, se você especifica a dificuldade de seguir com uma ação de adjudicação compulsória e a facilidade de promover o usucapião extrajudicial, é óbvio que o registrador vai se sentir muito mais confortável de deferir o seu pedido. Então, é fundamental você apenas justificar. Você não precisa mover uma ação de adjudicação compulsória, como eu vejo muitos defendendo, antes de ir para o usucapião extrajudicial. Apenas precisa realmente se documentar e mostrar que, na verdade, essa via é muito menos sinuosa, digamos assim, do que a ação de compulsória, que pode não dar em nada. Eu posso e o processo não existe para não dar em nada. Né? O processo existe para dar em alguma coisa. Eu posso te dar um exemplo de um caso concreto nosso, em que existiu uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda quitado, só que havia um erro na redação da cadeia sucessória, havia um erro de escrita no texto da promessa, do compromisso. E aí, quando nós fomos levar a registro, primeiro queríamos registrar a promessa. Tentamos registrar a promessa até para ver como que o registrador lidaria com aquilo. E a reação do registrador foi a seguinte: cara, eu não posso registrar porque tem um erro aqui de cadeia. Esse título aqui que vocês estão me entregando, ele não pode provocar os efeitos que vocês pretendem. Bom, então vamos descobrir se a pessoa ainda está viva. Já faleceu. Só que o promitente comprador está lá há 50 anos. Então o que nós falamos? Bom, de fato a adjudicação compulsória não vai ser possível porque o meu título não me permitirá essa adjudicação. Eu teria que retificar, tentar explicar para o juiz o que aconteceu, foi um erro material. Ao invés de perder esse tempo todo, nós optamos
pela uso capião, que só não pôde ser extrajudicial porque o registrador entendeu, o registrador que nós submetemos, entendeu que como aquele promitente já estava falecido e como eu não poderia seguir o rito da extrajudicial, teria que fazer judicial por uma questão de citação, formalidade para a composição da lide, mas se não tivesse essa dificuldade, conseguiríamos na via extrajudicial. Pois é, eu digo a você que recentemente tive um caso de guia de não incidência de TBI, por conta de uma integralização de capital. É uma operação imune, lá nos termos do artigo 156 da Constituição. Mas, infelizmente, a empresa, à época, acabou não conseguindo a emissão da guia de não incidência, e o adquirente ficou anos ali naquele imóvel, não conseguia fazer o registro da promessa, por conta dessa falta de guia de não incidência. É uma situação difícil, eu estava lá há mais de 20 anos, e nós fizemos um uso capião extrajudicial, conseguimos o registro. Ótimo. Foi muito mais simples. E, nesse caso aí, a ação de adjudicação compulsória não adianta em nada, porque a empresa já estava quebrada, estava falida. Então, eu demonstrei para o registrador, olha, não é que eu não queira fazer a ação de adjudicação compulsória. Em primeiro lugar, não vai ter prejuízo erário, porque não tinha TBI mesmo nessa primeira transação. Segundo, que não há a menor condição de hoje você tentar procurar ou ajuizar uma ação contra os sucessores, até porque muitos faleceram, da então incorporadora, que já havia quebrado, falido, infelizmente. Então, a ação de adjudicação compulsória, ela continua sendo muito importante, mas ela tem que ser usada naqueles casos em que realmente é caso de adjudicação compulsória, em que é possível ainda você encontrar o réu, é possível você ainda reunir a documentação. Estão presentes, né? Não estando presentes esses requisitos, você precisa simplesmente, como advogado, justificar para o registrador de imóveis por que está optando pela uso capião extrajudicial, porque não é nem opção. Na verdade, é nem opção. Por que você está indo para a via da uso capião extrajudicial? Porque você não tem opção. Se você for para a adjudicação compulsória, não vai dar nada. Perfeito. Então, é importante essa argumentação, fundamentar, justificar, para você dar essa segurança àquele que, no final das contas, promove o registro da propriedade. Eu costumo dizer para os advogados o seguinte: tanto o tabelião, tanto o notário, que é quem formaliza a manifestação de vontade das partes, quanto o registrador de imóveis, nenhum deles está ali para atrapalhar o negócio. Mas ele tem, como profissional do direito, as suas dificuldades, assim como nós também temos. No final das contas, quem acaba sendo responsável pelo recolhimento do imposto de transmissão não é o juiz, não é o procurador do município, não é o procurador do Estado, não é o escrivão da vara, é o registrador. É ele que ali, se não fizer a exata apreciação jurídica do fato gerador, do pagamento do tributo, vai ser responsabilizado. Então, ninguém joga contra o próprio patrimônio. Isso é certo. Nós precisamos ter essa visão também de que quanto mais nós, como profissionais do direito, estivermos atualizados e conectados com a realidade de cada um dos outros profissionais do direito, seja do juiz, do colega procurador, que também ali, muitas vezes, tem suas dificuldades, inúmeras dificuldades, nós sabemos disso, você vai ter um trabalho muito melhor e muito mais exitoso para o seu cliente. Então, não adianta, muitas vezes, brigar também com o registrador. Eu vejo muitos colegas: Felipe, pelo amor de Deus, me ajuda aqui com esse registrador que não está ajudando. Eu falo: olha, a exigência, infelizmente, está certa. Nós temos algumas dificuldades da nossa legislação, mas eu vejo hoje muito boa vontade dos registradores de imóveis. Salvo, claro, casos, como todo profissional, você vai ter um profissional que é muito bom, aquele que não é tanto, aquele que é mais qualificado, aquele que não é tanto, mas salvo raras exceções, raras mesmo. Eu vejo muito boa vontade dos registradores com os advogados. Eu vejo que esse diálogo melhorou muito nos últimos anos, inclusive com a desjudicialização da própria uso capião. Claro que haverá arestas sempre, mas a vida é essa, é assim. O que nós precisamos é só ter realmente
um pouco de cuidado e paciência com os outros profissionais do direito, para que o nosso cliente, a população, né, nós somos profissionais liberais, nós trabalhamos com o povo, a população acabe tendo esse resultado efetivo aí do direito. Então, Felipe, acho que tentando sintetizar aqui a questão, a uso capião ela só será possível se não for possível a adjudicação compulsória. Então, a excepcionalidade da uso capião a permite funcionar somente na ausência dos requisitos ou numa impossibilidade muito grave dessa adjudicação. Exato, exato. Como eu disse a você, isso tem sido atenuado pelo próprio Conselho da Magistratura do Rio e de São Paulo. Mas ainda não há uma jurisprudência sólida, formada, sedimentada, para que você diga, há uma via, você pode optar por Uma uma ou por escolha. outra. Não. Nós temos que ser práticos na vida. Hoje, essa jurisprudência não está sedimentada. Há julgados, sim, que permitem. Eu aconselho o que eu aconselho que os nossos colegas advogados façam, o que eu faço na prática. Quando vejo que o caso é de ação de educação compulsória, é possível você reunir a documentação, provar que o título é justo. Quando você não tem um caso como esse, em que você tem um erro na cadeia sucessória do próprio título, certo? Quando é possível fazer pela via da execução compulsória, faça pela execução compulsória. Ela também tem suas vantagens em relação ao capião extrajudicial. Ela suscita menos desconfiança porque você vai ter que pagar o ITBI. Então, eu ainda prefiro a boa e velha ação de adjudicação compulsória naqueles casos em que ela é possível. Agora, naqueles casos em que há uma dificuldade imensa, você reunir os documentos necessários para comprovar os requisitos legais para a adjudicação compulsória, o que você, advogado, deve fazer? Fundamentar isso para o registrador de imóveis e apresentar o seu pedido de uso capião extrajudicial devidamente justificado. Não encontrei todos os recibos, não encontrei a guia de TBI que foi recolhido à época, não encontrei, infelizmente, as outras partes que participaram dessa transação. A empresa incorporadora, infelizmente, faliu, eu não tenho mais como conseguir menor contato, endereço dos sucessores. Óbvio que isso vai ser avaliado pelo profissional do direito. O registrador de imóveis é um profissional do direito como você. Então, o que eu digo? A uso capião extrajudicial ainda é subsidiária. Ela não se tornou ainda uma via alternativa no sentido estrito da palavra. Mas você pode utilizá-la se houver dificuldade no ajuizamento, no cumprimento dos requisitos para a adjudicação do imóvel. Perfeito. Uma última pergunta antes de você fazer aí suas colocações finais. A uso capião, né, o procedimento de uso capião, seja judicial ou extrajudicial, eles acabam com uma das consequências dele gerar anotações repersecutórias na matrícula do imóvel. A extrajudicial, sem sombra de dúvida, porque o procedimento é no registro, e a judicial eu posso requerer ao juiz que assim solicite ao registrador. Tendo em vista essa discussão da natureza jurídica da adjudicação compulsória, eu também poderia, numa ação de adjudicação compulsória, alegando que ela tem uma natureza real ou muito próxima da real, também fazer uma anotação repersecutória ou isso só ficaria a cargo da uso capião? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Sei que tem muitas opiniões em contrário à minha, mas acho que os institutos têm a sua finalidade. A ação de adjudicação compulsória não deixa de ser um meio derivado de aquisição da propriedade. Você recebe o título com todos os vícios e vantagens do título anterior. Então, a meu ver, por mais que a ação de adjudicação compulsória tenha uma proximidade muito grande com uma ação real, ela não é um modo originário de aquisição da propriedade. Também digo mais o seguinte, isso vale também para aquela adjudicação do artigo 876 do Código de Processo. Muita gente vem me procurar dizendo, não, mas a adjudicação ela é modo originário de aquisição da propriedade, porque eu fiz isso no leilão. Não existe isso. Eu vejo até muitos juízes alegando e defendendo essa tese. Não acontece. Isso não é verdade. O que o STJ admite em algumas situações é que, dependendo do edital,
dependendo da situação concreta, eu já vou citar exemplos aqui, essa adjudicação tem efeitos de aquisição originária, desde que expressamente o juízo responsável pela execução assim determine. Resguardando a legítima expectativa do arrematante. Exatamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Crédito tributário. Essa é uma questão que eu vejo todo dia. Crédito tributário, ele vai subrogar lá por força do artigo 130 do Código Tributário Nacional no valor da arrematação. Não precisa nem de disposição expressa do edital. Agora, outras situações, por exemplo, hipoteca. A hipoteca decorre de um contrato, muitas vezes, né? Salvo a legal e a jurisdicional, o que mais se vê na prática é a hipoteca convencional, a hipoteca que foi estabelecida entre duas partes. Então, por livre consenso. Então, o que acontece? A hipoteca, salvo situações muito específicas, não pode ser cancelada de ofício pelo juiz da execução. O que eu vejo também muito na prática é duas execuções. Uma em que você tem um crédito trabalhista e um crédito, por exemplo, de uma hipoteca. E aí uma colisão de direitos. Então, se você permitir que a toda hora um juiz trabalhista que não tenha competência para julgar aquela hipoteca, apreciar aquele negócio jurídico, possa, a toda hora, cancelar uma hipoteca, nós vamos ter segurança jurídica nunca. Então, o que eu sempre digo para os meus clientes cuidado. Você peça, com base no provimento 39 do CNJ, sempre para que o juiz determine o cancelamento da hipoteca se for arrematar o imóvel. Não adianta você chegar lá e imaginar que, com o edital de arrematação, ou por sua adjudicação, a emissão da carta, vai simplesmente livrá-lo de todos os ônus. Não vai. Não vai. Isso depende de designação jurisdicional expressa, decisão jurisdicional expressa. Então, algo que é muito importante, eu sempre digo às pessoas, tanto a carta de adjudicação, que provém da ação de adjudicação compulsória, quanto a carta de adjudicação que provém da execução, não são títulos do qual resultem modos de aquisição originária da propriedade, são modos de aquisição derivados. Eventualmente, a jurisprudência do STJ atenua e até possibilita que alguns efeitos da adjudicação possam efetivamente se assemelhar aí a um modo de aquisição originário, mas isso não é a regra, são situações específicas, como eu já falei. Conflito de competência entre juízes de tribunais diversos, o STJ decide a torto e direito, isso também é muito comum. Indisponibilidade de bens, processos penais, vejo muito isso em processos penais, arrestos penais, sequestros, em que o interesse da fazenda e da própria persecução penal desde logo, tendo em vista a dificuldade de manter aquele imóvel, por exemplo, logo transformado em dinheiro, e aí os credores se subrogam no valor do crédito. Isso tem sido muito comum, até no âmbito do Lava Jato, tenho visto muito isso. Na vida prática, isso tem sido cada vez mais frequente. Então, tenho visto muito realmente esses casos de transformar o bem arrecadado na persecução penal, na ação penal, em dinheiro. Os credores se subrogam, inclusive a fazenda pública, nesses valores que são arrecadados no leilão dos imóveis. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, ao advogado que está sendo sempre instigado pelo cliente a dar soluções, tomar cuidado e ser prático. O debate acadêmico é muito importante por conta disso. É na academia que nós temos as teses, as nossas teorias, e elas vêm justamente da prática. Nenhum tribunal decide com base só na vida acadêmica, mas a vida acadêmica é importante, a academia é relevante para dar essas soluções, não só jurídicas, mas até econômicas. Nós vivemos uma época muito difícil na nossa economia, nós precisamos dar sequência a esses negócios imobiliários para que nós tenhamos cada vez mais e mais imóveis regularizados e possamos celebrar cada vez mais negócios imobiliários, gerar economia, isso é muito relevante.
Perfeito. Inclusive o próprio CPC ele faz a exigência da intimação desses credores reais quando eu tenho uma execução sobre um bem que esteja com garantia, ou então que esteja qualquer gravame real, né? Essa participação desses É, credores é importante. o 792 e 818, se eu não me engano. Mas posso te falar uma coisa? Na prática, eu vejo muitos juízes ignorar. Ignorando, É muito exatamente. comum e a gente, como advogado, tem que saber aí o seguinte: você vai tentar anular uma sentença dessa? Vai tentar Não, anular uma. Não não vai. faz sentido Você vai algum. tentar resolver o problema. E aí, quando o registrador de imóveis recebe, sabe que não foi intimado, ou o credor fiduciário, ou o credor hipotecário, você tem um problema. E aí o que eu sempre digo é o seguinte: advogado, vai e tenta pedir ao juiz para justificar por que não intimou, Perfeito. e leva ao registrador de imóveis um aditamento a essa carta de adjudicação, Perfeito. para você poder justamente ter a certeza. O registrador não está lá para atrapalhar, você precisa de segurança jurídica. Se o Exatamente. CPC diz que tem que intimar e o juiz muitas vezes não intima, Mentira. não digo nem que seja o juiz, às vezes até no cartório, isso é muito comum. Sem aqui desmerecer o trabalho, não é isso, mas Intimações de praxe e não sai as intimações de praxe. não sai, é comum. Infelizmente, nós temos uma justiça muito massificada hoje em dia. É a nossa realidade. O judiciário não consegue também dar conta de todos esses problemas estruturais que nós temos aí. Então, eu falo a você, advogado, meu colega, vá, procure o juiz, procure um aditamento dessa carta de adjudicação ou de arrematação, para que você possa justificar essa não intimação, porque anular a arrematação, anular a adjudicação, isso só vai trazer mais problema. Alguns suprem, inclusive, isso com o edital de intimação, tá? Eu tenho visto muito também juiz que já coloca o edital, e por esse edital também ficam intimados os credores. Acho meio Legal. estranho, mas tudo bem, vamos lá. Eu, se fosse advogado também do credor hipotecário, ficar irritado e tentar anular, mas se você Perfeito. está pelo lado da parte interessada na carta de arrematação, você tem que tomar esse cuidado enfim, evitar nulidades, evitar a insegurança jurídica que isso traz. Mas, infelizmente, olha, tem sido uma tônica, eu tenho visto muito caso de arrematação e adjudicação sem intimação do credor hipotecário, do superficiário, do credor fiduciário. É uma pena, né? Realmente isso me preocupa muito, porque parece que o CPC, às vezes, é letra morta. Então, você, advogado, tem que ficar atento também. Um devedor que queira se utilizar disso até mesmo para anular uma adjudicação, uma arrematação, ele vai tentar, evidentemente, é o trabalho dele. E o do credor hipotecário, fiduciário também. Então, você que vai levar essa carta de arrematação de tem que ficar muito atento. Perfeito. Felipe, queria muito te agradecer aqui em nome da comissão. Acho que foi bastante frutífero o nosso debate. Daria espaço para mais debate, mas aqui, como o nosso formato é mais curto, a gente tem que encerrar. Passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente o convite da comissão, agradecer a todos vocês que assistiram, que disponibilizaram aí o seu tempo, dispensaram o seu tempo para poder nos ouvir aqui. Tanto a comissão de direito imobiliário, do urbanístico, quanto a nossa, de assuntos cartoriais, sempre estão à disposição de todos os colegas advogados e da população em geral para ouvir suas reclamações, seus entendimentos, suas sugestões, suas críticas. Nós estamos aqui para ajudar realmente, e isso é muito importante para nós advogados. Esse canal com o público, seja com os nossos colegas, seja com o público em geral, é muito relevante. Então, quero agradecer novamente, desejar a vocês muita saúde, muita proteção, muita paz. Muito obrigado. Bom, meus amigos, obrigado. Estamos encerrando aqui mais uma cápsula de direito imobiliário. Sigam a Sedude nas redes sociais. Esse vídeo aqui, ele faz parte de um projeto nosso para tentar vencer o isolamento, as mazelas do isolamento, mas que é um mal necessário, né? Nós estamos todos aqui observando, dentro do possível, as diretrizes da OMS em relação ao coronavírus. E espero vocês na próxima. Muito obrigado.